nesta vida vou seguindo, dando a esperança de chegar. no meu No caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. No caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. Presta atenção na letra dessa melodia. Caminhando pela vida encontrei homens cruéis que tentaram me impedir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Foi bem assim, bem desse jeito. Já já vou contar essa história direitinho para vocês. Continue ouvindo essa melodia aí. Glória a Deus. Pouco a pouco eu prossigo caminhando. Pra onde vou, o meu Deus sabe dizer. Passo a passo já estou quase chegando. No fim de tudo o Senhor vai me receber. Passo a passo já estou quase chegando. No fim de tudo o Senhor vai me receber. Foi bem assim. Vamos meditar agora na palavra, no que aconteceu depois, no que foi acontecendo com o passar do tempo, porque agora já faz bastante tempo, muito tempo. Eu estava ouvindo essa melodia outro dia e estava pensando em tudo que aconteceu na minha vida. E olha, está acontecendo com muita gente, infelizmente. É como Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É real. O que acontece é real. Olha, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não podia imaginar. Eu achava que eu estava frequentando uma igreja, servindo a Deus, que todas as pessoas que eu encontrasse naquele caminho seriam homens de Deus, que eles só teriam amor para oferecer, como o Senhor teve amor para nos oferecer. Mas foi difícil. Aconteceu muita coisa que eu não estava esperando. Eu fui surpreendido várias vezes, negativamente. E eu comecei a ouvir a melodia desse louvor outro dia, Jair Pires, pelos caminhos desta vida vou seguindo, alimentando a esperança de chegar. No meu caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mas um dia vou chegar. Até aí tudo bem, mas quando ele começou a cantar assim: caminhando pela vida encontrei homens cruéis que tentaram me impedir. Vivi momentos de pavor em minha vida, Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Eu parei para pensar na minha luta, na minha batalha para servir a Deus, porque quando o Senhor falou comigo pela primeira vez em 85 e me falou de tudo que aconteceu na minha vida, naquele tempo que eu não fazia ideia.
Eu era apenas um roceiro, não conseguia um emprego de motorista de caminhão. Um fracasso total e completo de alguém que não conseguia fazer mais nada a não ser trabalhar na escravidão da lavoura. Estava trabalhando já há 3 anos na Fazenda Barra do Agudo. Quando eu consegui sair de lá depois da minha conversão, criei coragem de sair. E eu fui servente de pedreiro por quase 1 ano. E aí o Senhor abriu a porta para mim, o primeiro emprego. E nessa ocasião eu mudei, eu fui da Igreja Batista para a Igreja Assembleia de Deus, porque na Igreja Batista não precisavam de mim, era uma igreja grande, eu queria ser útil, queria fazer alguma coisa pelo Senhor. E a Assembleia de Deus estava começando, eu fui para lá. Começou ali a perseguição, quando eu vi aquele pastor da Igreja Batista me tratando mal, como se eu fosse um indigente, me tratando como se eu fosse um nada. E, por fim, planejando a minha exclusão. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que pensar a respeito daquilo. E eu nem sonhava com o que estava me esperando. Mas eu fui, fechei a cara e fui. Falei, o Senhor está me chamando, eu vou, não importa o que aconteça. E eu fui para a Assembleia de Deus e encontrei ali pessoas. Primeiramente, pessoas que tinham ciúme, tinham inveja, tinham medo de eu querer suplantar alguém no ministério. Eu nunca pensei nisso. Eu queria só cooperar, queria fazer alguma coisa, eu queria ser útil. Foi muito mal recebido, tentei voltar, as portas estavam fechadas porque Deus tinha um propósito, Ele ia cumprir esse propósito dele na minha vida, custe o que custar. Quando Deus planeja alguma coisa, quando você entrega a sua vida nas mãos dele, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer. É como uma locomotiva, sai da frente ou Ele passa por cima e arrebenta tudo. Mas Ele vai fazer o que Ele tem para fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que faz, Ele vai fazer. Então eu fiquei por ali, as coisas estavam muito difíceis, a situação muito difícil, muita luta, muita amargura, muito sofrimento. E muita gente pensa que servir a Deus é um mar de rosas, mas Jesus disse claramente, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz é renúncia. Cruz é sofrimento, cruz é perseguição, cruz é luta. Enfim, depois de muita luta, porque a luta vinha de fora, a luta vinha de dentro, a luta vinha de todos os lados. O pastor Santana mandou um obreiro para dirigir os cultos em Viradouro, e foi com ele que nós compramos o primeiro terreno e construímos o primeiro templo, né? O templo que está lá até hoje, na rua 15 de novembro. E enquanto estava só eu e ele, maravilha, mas quando começou a chegar outros cooperadores, ele já tentou me jogar para o canto, me descartar. Da porta eu fui para o banco, do banco iria para a rua. E de repente, quando eu menos esperava, aquele que parecia ser um homem de Deus estava me acusando de um pecado hediondo, apenas para me excluir, para se livrar de mim, para fazer o que ele bem entendesse. Olha, quando eu paro para pensar daqui para trás, começo a ver tudo o que aconteceu, às vezes eu não acredito que realmente aconteceu aquilo, porque é difícil pensar que um homem que prega a palavra de Deus, ele faz uma coisa dessa. Ele fez, ele poderia ter destruído minha família, ele não se importou. Ele jogou uma acusação bruta em cima de mim, tentou me pressionar para que eu saísse, e se eu não saísse eu seria excluído, e eu enfrentei ele, Deus me deu graça, e ele não pôde sustentar nem a acusação que ele tinha feito. Mas aí, logo, o podre dele foi descoberto, ele foi excluído. Eu assumi a direção e comecei a ir para a rua para fazer o trabalho que o Senhor tinha me chamado para fazer. Fui evangelizar, fui ganhar almas. Ficamos 10 meses nas ruas evangelizando, ganhando almas. E aí chegou outro pastor. O pastor, assim que eles se chamam, né? Eu sou o pastor. Chegou com a intenção de acabar com a minha vida, de me destruir. E aí começou aquela corrente que um saía, já me denunciava para o outro já vinha com aquela intenção, quando saía me denunciava para o outro, e veio até profeta para profetizar a minha morte, minha destruição, a morte dos meus filhos, a destruição da minha família,
E hoje eu sei que aquelas profecias não eram de Deus, aquelas profecias eram do diabo. Porque nenhuma delas se cumpriu, porque a intenção delas era apenas acabar comigo, com a minha resistência, com a resistência contra o inimigo das nossas almas. Meu Deus. Então, eu parando para pensar em tudo isso aqui, quando ele diz assim, caminhando pela vida encontrei homens cruéis que tentaram me impedir. Eu fico pensando, gente, eu esperava encontrar homens cruéis em qualquer lugar, menos na igreja, menos no templo, menos no caminho de Deus, mas é justamente ali que o inimigo plantou eles. Para que nós confiássemos neles, para que nós esperássemos coisas boas deles e eles tentassem nos arrancar, tentaram me impedir. E parece uma coisa sobrenatural, porque quando eu vi que ali não tinha jeito, né? Porque eu tive pelo menos dois pastores que passaram por aquela igreja, que foram homens de Deus, que realmente me ajudaram. Um deles, coitado, acabou caindo lá na frente, mas o outro permaneceu firme. Mas um dia eu fui embora, fui para Sumaré, e já estava muito machucado, não quis contato com ninguém lá em Sumaré. Trabalhei 4 anos em Hortolândia, morando em Sumaré, e quando eu voltei, não sabia o que fazer da minha vida, já estava acostumado a ficar sozinho em casa, mas no ano de 2013 eu comecei a congregar novamente. Comecei tudo de novo, fui para Terra Roxa, Ministério de Madureira, fui evangelizar, e acabei até ganhando um cargo, dirigente de uma congregação. Mas foi por pouco tempo, logo chegou outro obreiro, parece que era uma coisa sobrenatural, e chegou pisando, me maltratando, me empurrando para fora, até que eu cheguei nele e falei assim, olha, eu estou saindo, é isso que você quer que eu faça, que eu saia? Estou saindo, saí, vim para cá, tinha um trabalho de Barretos, que estava começando aqui, a Assembleia de Deus do Belém, fui para lá também, fiquei quase 2 anos debaixo do pé de 2 homens. Até que eu falei, gente, não dá mais, eu tô dando murro em ponta de faca. Eu saí, eu procurei um espaço para mim, eu não achei, abri um canal no YouTube e comecei a evangelizar. E hoje o Senhor me deu 50 mil inscritos para mandar a mensagem de Deus. E essa mensagem que eu tô gravando aqui ao vivo, eu vou baixar depois e vou colocar lá no YouTube, lá no meu canal. Eu tenho um canal só de louvores, que tem mais de 2 mil inscritos. Eu tenho esse canal de pregação e ensino, que leva mais de 50 mil inscritos. E o Senhor está abençoando o trabalho evangelístico que eu estou fazendo. Porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem sou eu. E Ele conhece os homens cruéis que passaram pela minha vida. E talvez esteja passando pela sua vida pessoas do mesmo porte, do mesmo naipe. Saiba que Deus não tem culpa de nada disso. Saiba que Jesus é inocente e que você pode servir a Deus sim. Que você não tem que servir a homem nenhum, nem igreja nenhuma. Se você está bem ali, muito bem. Se não está, procure se aproximar mais de Deus. Muitas pessoas, eu tenho notícia, que estão se afastando das igrejas por causa de problemas desse tipo. Ainda ontem estive em Bebedouro e tive a notícia de que uma pessoa muito usada por Deus, muito decepcionada, muito machucada, está se afastando. Olha, se afaste da igreja se for preciso, mas não se afaste do Senhor. Não se afaste de Jesus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele planejou alguma coisa grande para a sua vida, essa coisa vai acontecer. Ninguém vai impedir, nenhuma circunstância vai impedir, nenhum ser humano vai impedir, nem mesmo o demônio pode impedir. Porque a obra é de Deus. A obra é de Deus. E ninguém pode impedir Deus de fazer a obra dele. Que Deus realize a obra dele na sua vida, que Ele te use, que Ele te mostre os caminhos da vida, os caminhos que Ele preparou para você. E que nenhum adversário, nenhum homem cruel, ninguém possa fazer você desistir de confiar no Senhor, que é fiel e que vai te abençoar.